Boa tarde a todos e todas. É com grande alegria que estamos em mais uma formação tão importante para a nossa rede municipal de ensino de Araucária e para as outras redes que sempre nos acompanham, né, Cleci? A gente tem observado que as nossas formações têm ido além daquilo que nós imaginávamos. Além de discutir políticas públicas, a gente também está vendo, não só para o município de Araucária, mas para as outras redes de ensino, e quem sabe servir de bom exemplo aí para levar também esses tipos de discussões para as redes de ensino de todo o Brasil. Eu quero saudar a todos e todas, principalmente os nossos profissionais da Rede Municipal de Ensino de Araucária e aqueles que nos acompanham, e em especial também os nossos anfitriões dessa tarde, que é o professor Jair Santana, a minha colega também de trabalho, a Dirleia, nossa pedagoga tão querida, tão comprometida com o nosso pedagógico, que vem trazer aí essas reflexões para a tarde de hoje, organizadas pelo Departamento de Articulação Pedagógica, através do ERER, ali com a Cleci, que é a nossa mediadora maravilhosa, que sempre está ali participando, fazendo essas discussões tão importantes para a nossa rede de ensino. Agradecer também a Vlad e a Simone, que constantemente estão fazendo a nossa interpretação da língua brasileira de sinais, e ao Ricardo e ao Kleber, que são os nossos técnicos, que não tem mais agenda, viu, Jair Dirley? Tá bem difícil conseguir agenda com os meninos e com as meninas também, porque a Vlad e a Simone estão fazendo até em outros horários toda essa questão da interpretação, justamente pela quantidade de informações que a Secretaria de Educação tem proposto a todos os servidores da rede, né? Eu vou passar a palavra para a Cleci, para ela dar as boas-vindas a todos e conduzir um pouquinho essa nossa discussão. Hoje participarei com vocês até o final, para a gente dialogar um pouquinho sobre essas políticas públicas. Obrigada, gente. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. É uma satisfação estar novamente com vocês nessa data de hoje, né? Fechando esse ciclo de formação, né? Nós estamos já pensando nas próximas, visando, né, continuar dando ênfase a esse debate, incluindo novas pautas também para a nossa dinâmica de trabalho. Então, hoje, nós temos aqui o Jair Santana, né, que é o nosso atual gestor de promoção de igualdade racial do município de Araucária, a Dirleia, que é pedagoga da rede, né, são nossos colegas de trabalho, né, e tem se dedicado também à luta antirracista nas suas ações diárias. Então, eu vou fazer uma saudação, né, inicial, vou abrir espaço com uma saudação inicial e depois eu dou sequência apresentando os currículos dos convidados. Então, vamos lá? O tema de hoje, né, é políticas de promoção de igualdade racial em Araucária. Então, para as boas-vindas, como a Cleci mencionou, vamos chamar o professor Jair, que está com o microfone aberto, tá, Girleia? Já que ele está com o microfone aberto, a gente já chama ele para dar as suas saudações, depois a Dirleia, e aí a Cleci vai falar um pouquinho do currículo de cada um de vocês. Jair, pode dar a sua saudação. Olá, boa tarde a todos e a todas. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite que foi feito. Agradeço à secretária de Educação, né, pelo seu trabalho maravilhoso, né, de ter também se preocupado, né, com essa questão, com essa temática das políticas, especialmente das políticas de ações afirmativas. E eu estou assim bastante satisfeito, né? E quero contribuir com alguma coisinha aqui da nossa fala. Obrigado. Nossa querida pedagoga Dirleia. Boa tarde a todas, né? Falar da minha satisfação em poder fazer essa conversa com os meus colegas de trabalho, né? Para nós é extremamente importante, né? Saber que
o município de Araucária está se dispondo a discutir a educação de relações raciais, né? Então, quero agradecer essa oportunidade, né? Dizer que, especialmente para nós militantes, né, do movimento negro, do movimento de mulheres negras e educadoras, saber que nesse momento, né, num momento tão delicado, onde a população negra tem sido um alvo grande da pandemia, que o município parou para discutir essa temática, é extremamente caro, né, é extremamente rico, e dizer que a gente espera aí ter uma tarde muito rica, né? Que a gente possa fazer muitas trocas. Obrigada. Obrigada, Dirleia. Obrigada, Jair. E aí eu vou fazer, então, a leitura do currículo dos nossos convidados de hoje, né? Então, Jair Santana é doutor em Educação pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Educação, gestor do Programa de Promoção de Igualdade Racial de Araucária, é professor de música, é participante do movimento intelectual negro, atua na área de formação de professores para a educação das relações étnico-raciais e é concursado na nossa rede como professor, né, de artes. Então, a Dirleia Aparecida Matias é especialista em metodologia do ensino pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, é graduada em pedagogia com licenciatura em supervisão escolar pela Universidade Federal do Paraná, é pedagoga do município de Araucária, integrante do grupo de estudos Africanidades Araucária, é conselheira do Conselho de Promoção de Igualdade Racial de Araucária, CONPIR, e é integrante da comissão organizadora do Julho das Pretas. Então, é uma satisfação tê-los aqui conosco, né, nessa conversa sobre políticas de ação afirmativa em Araucária. E para dar início ao nosso debate, à nossa conversa de hoje, eu gostaria de convidar, então, o Jair para fazer uma explanação inicial, né, sobre a temática, e, na sequência, passar a palavra para a Dirleia. Jair? Eu vou tentar fazer aqui uma caracterização do termo, tendo em vista que esse termo tem um amplo espectro de significações no substrato social, portanto recheado de um polissentido, né, por conta das múltiplas aplicações na sociedade, né? E esse é um tema que, na verdade, necessita de outros estudos, de outros conceitos e significações para a gente poder debater e desenvolvê-lo apropriadamente, mesmo considerando esse tema muito mais empírico do que teórico, né? No caso das questões raciais, que é o caso aqui, aí que esse tema tem uma ligação muito forte, né? As origens históricas, né, são imprescindíveis nesse debate, né? Como também os entroncamentos teóricos, empíricos, que marcaram a nossa história, né? E, vamos dizer assim, continuam, de alguma forma, insistindo num formato de ostinato. Aliás, ostinato, eu busquei essa palavra, conceito de música, que é aquele toque constante, né? Que fica pingando, né? Esse é o nosso problema, que é histórico. Então, nós estamos diante de um conceito carregado de rizoma de possibilidades. No caso, a população negra, no caso as discussões sobre ações afirmativas
hoje elas são mais polarizadas, elas estão mais cheias de intenções, dos prós, dos contras. E eu quero aqui expor alguns que são contras e outros que são a favor a questão das ações afirmativas, das políticas de ações afirmativas. Por um lado, se uns dizem, os que são a favor, né, dizem que as desigualdades sociais no Brasil têm um fundamento racial, ou seja, a cor interfere entre o simbólico e o econômico, e isso pode ser encontrado tão facilmente a olho nu, né, no substrato social, como o nível de renda, a, a educação, a escolarização da população, saúde, habitação, alimentação, enfim, formas de vida da população negra. Um outro argumento importante a favor das ações afirmativas, por exemplo, é em relação à cor e o acesso aos níveis nas estruturas sociais. E isso não pode ser explicado pela ciência ou pela inferioridade racial, né? Como, por exemplo, mas você pode colocar essas questões como causas principais, históricas e sociais. Um outro argumento também que considero importante a favor das ações afirmativas, das políticas específicas, são os princípios capazes, né, de que essas ações atuem a curto e a médio prazo para possibilitar a, uma questão importante que é a desracialização das elites meritocráticas, né? Sejam elas simbólicas, sejam elas intelectuais, sejam elas econômicas. Mas há quem diga também e que expresse alguma coisa, algum obstáculo daqueles que destratam a questão das políticas das ações afirmativas, que colocam, por exemplo, que o número de pessoas, esses são aqueles que são contrárias às políticas de ações afirmativas, que o número de pessoas destituídas de direito é tão grande no nosso país, né? Tendo em vista que somos quase 70% de negros, né? Que não faria sentido as ações afirmativas. Nesse entendimento, as ações afirmativas deveriam dirigir a maioria, né, como universal e não como particular. Nesse caso, é a igualdade e não a desigualdade. Portanto, uma lógica que precede a ação. Então tá aí os vários pontos das ações afirmativas, dos prós e dos contras, né, para que essa política seja implementada. Mas, enfim, o que são as ações afirmativas? As ações afirmativas, na verdade, e baseado em estudos teóricos, né, ações políticas, né, são, são ações para afirmar positivamente uma pessoa e seu grupo de pertença, que de alguma forma sofreram ou continuam sofrendo algum tipo de desvantagem e por isso são segregadas. Dentro de um contexto mais amplo das ações afirmativas,
pode ser entendidas também como medidas especiais temporárias, né, determinadas pelo Estado com o objetivo de eliminar as desigualdades historicamente acumuladas, garantido por força da lei a igualdade de oportunidade, né, o tratamento, né, de compensar perdas históricas, né, provocada pela discriminação, marginalização decorrente de motivos raciais, religiosos, de gêneros, entre outros. Portanto, as ações afirmativas é um mecanismo de combate e de enfrentamento ao racismo. No campo da educação, que é o nosso caso aqui, né, o objetivo da ação afirmativa é a democratização, né, um projeto de construção de uma identidade forte étnico-brasileira. E podemos ver a sua aplicação no decorrer da história, né, principalmente na Constituição de 1988, né? Também, antes disso, lógico, outros abolicionistas, pacifistas, antirracistas já tiveram, de alguma forma, nesse enfrentamento racial, né? No caso, Abdias Nascimento, no caso, o senador, que também é Abdias Nascimento, o senador Paim, né? Ah, e vários outros, de alguma forma, tentaram e continuam tentando a aplicação dessas políticas por força da lei. Isso significa prover condições à construção da igualdade, isso significa ver a cidadania e a democracia ampliada com um tratamento igual aos grupos diferentes, aos grupos que sofrem, de alguma forma, desigualdades mais, mais acirradas, mais profundas. Então, com base nisso, e o que já foi previsto nas deliberações da nossa Constituição de 88, né, nós precisamos, né, nós acreditamos na adoção dessas políticas específicas, né, principalmente no que se refere à educação brasileira, né? Pois a mobilização intensa em torno dessa questão, né? Tendo em vista o combate ao racismo, ao preconceito e à discriminação correlata, né? Foi sendo uma das fundamentais lutas de resistência contra as desigualdades raciais. Assim, desse modo, é importante ressaltar, né, que nesse processo de redemocratização, a partir da Constituição de 88, né, ah, ela torna-se importante, ela que eu digo, as ações afirmativas tornam-se importante no sentido de disciplinar e de qualificar o racismo como crime inafiançável e imprescritível. Então é nesse campo, né, nesse período, né, da cultura afro-brasileira,
passa a ter um status de política governamental, política de governo. Então, mas aqui há um detalhe importante, um dado que eu considero importante, é o fato de que essas políticas elas não dão por si mesmo, mas sim pela intensa mobilização do movimento negro, né, de todos os movimentos negros, de mulheres negras, né, em torno dessas questões, para que elas possam chegar num nível de abstração, de entendimento no campo, por exemplo, jurídico, né? Então, por isso que de certa forma, é um ganho importante, né? Porque daí não fica só a mobilização pela mobilização, mas nós temos um lado jurídico, né, firmado em lei, pela força da lei. Algumas instituições se firmaram nesse período, né, para que nós pudéssemos ter essas garantias, né, ou pelo menos ver a implantação dessas políticas no seio da nossa sociedade. Por exemplo, a, a Fundação Palmares, né, o, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, né, as leis antirracistas, lei, né, Afonso Arinos, lei Caó, lei Paim, a Marcha para Zumbi, né, se constituiu de uma potente força, né, para que nós pudéssemos ter essas garantias, né, dessas políticas, né. A inclusão da temática da cultura afro-brasileira e africana, né, antes como tema transversal e agora, né, a partir de 2003, no começo do século XXI, a obrigatoriedade da lei, né, mais precisamente a Lei 10.639 e a 11.645 de 2008, né. Outro dado importante foi as aberturas dos cursinhos pré-vestibulares e comunitários, a conferência, a Conferência Mundial de Durban, na África do Sul, né, contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata. Essas coisas todas, esses movimentos todos, né, essas mobilizações todas contribuíram para que as políticas de ação afirmativa se firmassem, mesmo com todas as dificuldades, mas que se firmasse por ser uma, uma, um pedido, né, do movimento negro, né, um pedido da, da, da enfim, pedido dos institutos, né, que buscaram essas, essa demanda para o povo negro, né? Então, nesse contexto que foi colocado aqui, né, nesse contexto, ah, os institutos de pesquisas, como o IPEA, o PNAD, o IBGE, o próprio IPARDES aqui do Paraná, enfim, os institutos, eles, o que eles mostraram de todos esses tempos? A existência de uma desigualdade que é estrutural, né, na história
do povo negro brasileiro, uma existência de uma segregação, digamos assim, abismal da população negra em termos de oportunidades iguais, seja ela no acesso ao trabalho, seja ela no acesso à saúde, seja ela principalmente, que é o nosso caso aqui, no acesso à educação e à educação de qualidade. No caso do campo da educação, né, como eu já disse, foram criadas as leis 10.639 e 11.645. Essas leis eu entendo como leis que têm a ver, muito a ver, com a questão de ações afirmativas específicas, né? Traz o dado também no, no, no currículo escolar, né? O calendário instituindo o dia 20, né, como Dia da Consciência Negra, né? Mas por que implementar políticas públicas de ações afirmativas? Por quê? Simplesmente, não é tão simplesmente assim, né? Mas para eliminar, né, a eliminação das desigualdades e combater o racismo de Estado, para acabar com a perpetuação das desigualdades raciais que ainda continuam, né, como no caso do genocídio de jovens negros e negras, né, por lembrar, né, que é fundamental a importância, a identidade social, né, que para além da identidade social, né, a posição social. Lembrar. E aí nós temos um grande problema no Brasil, né, que a cor, né, ela identifica uma pessoa, né, socialmente. É diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, né, onde a questão da raça traz uma mobilização forte. E aqui no Brasil, a questão da raça simplesmente nos separa, né, numa questão de brancos e negros, índios e assim por diante. Mas eu creio, então, que uma digamos assim, das possibilidades de implantação das ações afirmativas é nós reconhecermos a necessidade de minimizar e diminuir as desigualdades na nossa pátria, no nosso Brasil. É isso. Obrigada, professor Jair, Nervoso. pelas contribuições, pelas reflexões teóricas, né? Não, faz parte. Gratidão. Depois nós vamos seguindo e apontando alguns elementos, né, dessa sua fala. E aí, sobre essa questão das ações afirmativas, você falou da questão do racismo de marca no Brasil, né? Então, para a gente poder entender um pouquinho dessas relações entre Brasil e Estados Unidos, entender quando a gente fala que no Brasil o racismo ele é um problema de marca, é importante a gente fazer a leitura do livro do Horaci Nogueira, que é quem vai discutir esse conceito do racismo de marca no Brasil, porque é a nossa cor de pele, né, que vai nos diferenciar, e não somente o nosso processo histórico. Então, nós somos marcados, né, pela cor da nossa pele, pelos nossos traços fenótipos, e isso é importante para essa reflexão. Mas depois nós damos sequência para o debate. Então, Dirleia, você?
Então, o Jair trouxe alguns elementos bem importantes para nós, que antes de eu falar sobre políticas públicas de igualdade racial em Araucária, eu queria trazer alguns elementos que são importantes para nós, né? Primeiro, pensar que o Brasil teve um grande período de escravização. Então, nesse processo de escravização, o que ele traz, né, junto com isso? Ele traz uma precariedade muito grande no mercado de trabalho, né? Ele traz uma população imensa à deriva, né? Que é fruto desse processo de escravização. E ele traz, inclusive, para essa população precarizada, o não acesso ao mercado de trabalho e nem à educação. Então, assim, a gente inicia uma sociedade com acessos e permanências diferentes para uma população composta, naquele momento, de brancos e negros, né? Então, esses são elementos bem importantes para a hora que a gente vai analisar a configuração de Araucária. E aí, assim, é bem bacana você ver o início de Araucária, né? Como que ela acontece. E num livro que, inclusive, está pelas escolas, depois eu vou mostrar para vocês, que traz a área, né? Ele traz uma tabela bem interessante, falando da primeiro censo populacional que foi organizado em Araucária, né? Quando a Araucária se torna uma província. E aí, nesse censo, ele traz que há um equilíbrio entre a população branca, a população negra, os libertos, escravos e mulatos na composição de Araucária do ponto de vista étnico, né? Então, assim, a gente sempre imaginou que a Araucária, desde o seu início, ela era majoritariamente branca. E isso, nas fontes apresentadas do município, não é assim, né? Os dados, e aí, Jair, quando você fala lá sobre os dados do IPEA, né? Para você discutir políticas públicas, esses dados são fundamentais. E lá na construção inicial, a primeira coisa que foi feito foi um recenseamento da população de Araucária, né, para verificar como ela estava naquele momento que a província se torna especificamente, né, emancipada de São Paulo. Então, a composição de Araucária, ela se dá desta forma, que depois a gente pode até preparar um material e encaminhar por escrito, sabe, Cleci? Com esses dados certinho. Então, assim, o que eu achei interessante? Você vai discutir políticas públicas, o que são as políticas públicas? Diversos autores, e aí o Edio, que é um advogado de São Paulo, que foi coordenador do CERT, ele vai dizer que políticas públicas, que boa parte dos autores concordam que política pública é um conceito originário lá da ciência da política, né? E ela é da administração, e ela quer dizer semelhança de serviço público, aquilo que você pode oferecer como serviço público, né? Diante disso, desse conceito, o que é que a Araucária tem oferecido de políticas públicas
dentro da educação de relações raciais, aonde nós, população negra, estamos inseridos em Araucária nas políticas públicas, né? Então, isso para nós é extremamente importante saber onde nós estamos. E aí, sem sombra de dúvida, a educação, ela é uma política pública de acesso à população negra em Araucária, não só a população negra, né? As etnias como um todo dentro de Araucária, porém, ela é uma política que a gente pode dizer que ela tem sido acessada, né, pela população negra em Araucária. E por quê? Embora Araucária ainda não tenha esses dados, que para nós seria significativo, né, no sentido de dizer, olha, dos 22 mil matriculados que nós temos tantos alunos que são negros e pardos, nós temos tantos alunos brancos, nós temos tantos alunos asiáticos, estrangeiros, imigrantes, enfim. É um levantamento que indica uma das políticas que pode vir a acontecer dentro da educação, né? Que pode trazer para nós maiores informações. Eu lembro que o ano passado, dentro do COMPIR, do Conselho Municipal de Políticas de Igualdade Racial, nós gostaríamos de saber quantos profissionais negros nós temos em Araucária. E a gente não conseguiu acesso a essa informação porque não existe um banco de dados, onde esse banco de dados possa fornecer, né, desde os profissionais que se encontram em Araucária, número de crianças com matrícula, né, presença da população negra em diversos segmentos, seja nas secretarias, seja na educação, seja na cultura, na arte, enfim. Né? Então, quando você discute que política pública é uma ação que é ofertada dentro do serviço público e que é através desses dados que você pode pensar no que você pode melhorar, né? Então, a gente vê que nós estamos caminhando, mas a gente tem muito para avançar. Sem sombra de dúvida, esse mês de formação inteira sobre as relações raciais trouxe muito para nós no sentido de agregar a temática e a importância de discutir isso no espaço escolar. Né? Vocês lembram a nossa primeira atividade, o que aconteceu, né? Então, assim, a partir dali, vários profissionais que estavam participando entenderam que o que a gente vem discutindo não é uma temática que deve ser colocado à parte do currículo escolar. Pelo contrário, né? Ela é uma temática que faz parte do nosso currículo, ela é uma temática que permeia as nossas ações pedagógicas e que devem ser discutida em vários momentos, né? Outra coisa que é assim, como é que nós podemos verificar essas ações dentro da habitação, na saúde, no acesso à justiça, no trabalho, ou seja, em outras áreas, de que forma isso tem acontecido, né? Da mesma forma, eu lembro que foi organizado com os secretários, né, do município de Araucária, uma carta de compromisso. Depois a Adriana pode até falar um pouquinho sobre isso, né? Que ela, como secretária, assinou uma carta de compromisso junto ao Conselho Municipal de Igualdade Racial, dizendo ali como a educação poderia contribuir com essa discussão, né,
através das unidades educacionais, que tipo de ação iria acontecer, que tipo de atividade poderia ser organizada, né? Então, essa carta de compromisso, que virou no Plano Municipal de Políticas da Promoção e da Igualdade Racial, ele é um documento público. E ele é um documento público do qual eu penso que nós devemos acompanhar a implementação, para saber, né, se todas as secretarias que se comprometeram, porque a gente solicitou essa documentação e os secretários encaminharam, para saber se essas ações estão de fato acontecendo, né? Quando a Secretaria de Educação colocou lá que a formação em educação de relações raciais era um princípio dessa secretaria, e depois ela se dispõe a fazer 1 mês de formação para discutir educação de relações raciais, ela está cumprindo com uma meta que ela estabeleceu, né, lá numa carta de compromisso ano passado, né? Então, a intenção do Conselho, do COMPIR, em novembro, é fazer uma audiência pública, né, da qual nós também faremos a verificação se as secretarias dos quais os secretários assumiram essa carta de compromisso conosco, se avançou ou não, né? Ou se esse plano municipal ele foi um documento organizado só de forma burocrática, né? Por quê? Porque para nós, nós não queremos só o documento. Nós queremos o documento, nós queremos as ações e, de fato, que elas sejam efetivas, né? Nós sabemos que foi um avanço, né, a instituição do conselho, mas nós não queremos um conselho fictício, né? Nós queremos um conselho, de fato, que tenha produção sobre as relações raciais, que tenha dados, né, que a gente consiga ser uma referência. Nós estamos aguardando do prefeito que nos comprometeu em fazer efetivar o Departamento de Igualdade Racial, né? Então, a gente sabe que nós temos profissionais negros no município que podem produzir, nós temos profissionais não negros no município que também têm compromisso com essa temática e vem somando conosco nessa discussão. Então, eu penso assim, que falar de políticas públicas em Araucária é conhecer um pouco da trajetória do município, e aí este livro, ele é uma referência, e ele é uma referência porque ele vai trazer que o primeiro programa de acesso às terras para os imigrantes, ou seja, os primeiros cotistas de Araucária não são negros, né? Os primeiros cotistas de Araucária é a população branca imigrante que chega em Araucária e recebe terras, né? E terras com valor bem irrisório para poder primeiro se instalar, construir fazendas, sítios, para poder começar o plantio, né? Então, os primeiros cotistas de Araucária, né? E aí não sou eu que estou dizendo, né? Esse é um dado pesquisado, tem as fontes, tem as referências, ele consta nesse livro aqui, ó, que é material que está nas escolas há muito tempo, né? Que é a construção de uma história, presença étnica em Araucária, que já está na 2ª edição, né? Então, aqui é que vem contando, né, do plano que foi organizado pelos governos e pelo Estado. Então, assim, quando a gente diz que o Estado ele tem responsabilidade com as ações afirmativas, é porque, assim, se em algum momento da construção de Araucária as terras foram beneficiadas para os imigrantes, nada mais justo que agora esse equilíbrio entre as etnias aconteçam
e nós tenhamos políticas públicas para a população negra e para os que ainda não têm acesso à terra, né? Então, eu acho que esse é um princípio bem interessante, que é um princípio de equidade, né? Quando você fala que é possível, através de uma política pública, que você tenha o mesmo tratamento com todos, né? Então, eu penso que para nós seria extremamente significativo que nós pudéssemos, secretária, produzir um material, né, que fosse para as nossas unidades educacionais, né, trabalhando um pouquinho essa percepção dentro da educação, né, e aí falando essa questão do acesso e da permanência, sabe? Porque esses dados acontecem. Outra coisa que eu penso que seria importante é verificar de que forma as políticas hoje acontecem, né? O que nós temos efetivamente de política pública em relação à população negra em Araucária, né? Além do acesso à escola, que é um acesso para todos, né? As formações do ERER que a gente tem mensal, nós não temos mais nenhuma outra política pública efetivamente no município, né? Então, nós não temos dentro da cultura uma linha preta, nós não temos uma atividade dentro do museu que a gente não tenha proposto, a gente já fez essa proposição, porém as coisas não têm avançado. Então, eu penso que construir um departamento que solidifique isso, né, que pense as ações. Dr. Simon, em uma reunião, conversou conosco que eles estavam pensando numa possibilidade de habitação, né, que pudesse fazer um cadastro com a população, mas todas as ações, elas entram sempre nas ações gerais, elas não entram numa ação específica, né, como nós tivemos agora durante a pandemia em Curitiba, o Estado tinha feito, junto à Secretaria da Cultura, um mapeamento dos territórios negros, né, entre os terreiros e outras ações. Nesse momento, eles receberam auxílio, receberam cesta básica. A Araucária não conseguiu fazer isso, porque ainda não tinha um mapeamento desses espaços culturais, né? Então, eu penso assim, nós temos muito trabalho a fazer, né? E, de fato, se o município estruturar esse seu compromisso com a temática a partir da construção do conselho, penso que nós possamos fazer boas coisas. Neste momento, efetivamente, a única ação que a gente tem é dentro da educação, as formações que temos recebido, né? E iniciamos uma discussão com o secretário de Saúde para que fosse iniciado um trabalho sobre anemia falciforme, né, que é uma doença específica da população negra. No mais, penso que ainda vamos ter que caminhar muito para efetivar políticas públicas de educação de relações raciais em Araucária. Obrigada. Obrigada, Dirleia. E a Dirleia trouxe, né, a realidade negra local, falou do nosso Conselho de Promoção de Igualdade Racial do município, né, e fez algumas reflexões bem interessantes, né, e eu trouxe algumas pautas também, que acho que a Adriana pode dar um apoio, um suporte, visto que nós estávamos, né, como foi citado, no momento de assinatura desse compromisso, né, com as políticas de ação afirmativas, políticas de promoção de igualdade racial em Araucária. Então, a secretaria estava lá, assinou, estamos caminhando, né, nesse sentido, e é sempre um desafio falar da pauta racial,
dentro de qualquer rede municipal, estadual ou uma esfera nacional, e nós estamos dando alguns passos, né? Mas eu gostaria que a secretária também fizesse uso da palavra. Primeiro, né, Cresci, eu acho importante dizer que o discurso que está escrito na nossa Constituição, ela tem que ser preservado, né? E eu penso que a Constituição Federal, ela já traz no seu escopo que a gente precisa tratar todos e todos, que a gente tem uma questão de igualdade racial, que a gente precisa do respeito uns aos outros, os direitos humanos precisam ser respeitados. E em que lugar que a gente tem que fazer isso? Começar a provocar dentro da unidade educacional, dentro das nossas escolas, dentro das nossas ações, dos nossos projetos pedagógicos, junto aos nossos conselhos escolares, mas não adianta nada se você não tiver um gestor que puxe isso, não adianta nada se você não tiver um secretário que busque também a efetivação dessas políticas públicas, porque o papel aceita tudo, né? O papel, a gente sabe que ele aceita tudo, ele está ali uma folha em branco para ser escrita, né? Agora, a gente vê, de fato, as políticas públicas sendo gerenciadas sem ser pessoalizada, mas trabalhada como um contexto, respeitando todas as classes, categorias, e aí a gente não entra só na questão do negro, né? A gente pode contextualizar isso também com outras minorias que a gente hoje tem visivelmente dentro das nossas unidades educacionais, tanto o Jair quanto a Dirleia estão lá na ponta, percebem isso e sentem, e aí eu falo, não só na pele, mas nas suas vivências, essas dificuldades para a efetivação da política pública de fato. Então, quando a gente vê um movimento de ir e vir de um governo que busca garantir que essas políticas públicas de promoção da igualdade racial dentro do município, ela se faça presente não só no papel, mas de fato dentro da concepção de ensino, dentro das propostas pedagógicas, como foi puxado pela pedagoga Claudineia, para escrever também junto com nos nossos planos de ação, nas unidades educacionais, através da Cresci, que faz essa ponte aqui dentro da Secretaria de Educação também, é membro do Conselho Municipal, do CONPIR também, né? Então, assim, a gente percebe que a Secretaria de Educação como um todo, ela tem tentado trabalhar nessa perspectiva, mas não só para ficar no papel, mas para que, de fato, as pessoas se respeitem, né? Que a gente não veja mais o que era normal ver antigamente. E aí eu não falo só de Araucária. Como essa nossa formação ela é proposta não só para a nossa rede municipal de ensino, mas que outros profissionais acessam, e como está sendo acessadas as nossas formações, inclusive a gente escreveu um dos projetos para o Prêmio de Gestor, justamente a questão das formações virtuais. Por quê? Porque antes a gente atendia um grupo pequeno, né, Dirleia e Jair? Era um grupo de quantos, né, Cresci? 30 pessoas por período, né? E às vezes ficava ali 3 horas e as pessoas começam a ficar assim, né? Como que essas formações, mesmo virtual, cansados, porque é tanta live, né? A gente percebe como que as pessoas estão se aproximando dessa política pública de formação continuada também. Então, propor uma ação como essa, inclusive essa semana, né, eu fiz uma gravação de uma história, a história de Odara, né, O Mundo Perdido de Odara, não sei se vocês conhecem essa literatura, mas justamente falando dessa questão de uma criança negra que ficou muito triste ao ler a sua história, que seus olhinhos encheram de lágrimas. E eu contei essa história para ir nessa semana agora pedagógica, vai ao ar sexta-feira, para os nossos estudantes, né? Então, a gente fez todo um cenário, que se ajudou ali, trouxe umas bonequinhas e tal. Mas por quê? Porque nós podemos ser o que a gente quer. Nós podemos ser quem a gente quer. O mundo está aí à disposição de todos nós.
Agora depende e muito da nossa humildade para conseguir chegar onde a gente quer. Porque não adianta a gente buscar através de documentos, lógico que tem hora que vocês, eu digo vocês no aspecto assim, pela história, pela origem, quanto que não teve que lutar para estar no papel algum direito? Né? Então, quando a gente pensa em, olha, a Secretaria de Educação foi lá, assinou a carta, assinou sim. Por que a Secretaria de Educação assinou a carta? Porque a gente tem condição, porque a gente tem um grupo bom, porque os nossos profissionais vestem a nossa camisa, porque a gente se defende. A gente vai atingir a todos? Não sei. Mas se a gente conseguir atingir aqueles que, de fato, vão fazer a diferença, é o que importa. Então, é buscar o gestor dessas unidades educacionais, os pedagogos, os professores, e, com certeza, a sociedade vai também contribuir para que essas políticas públicas do respeito, porque não adianta querer água encanada, querer uma escola bonita, querer tudo aquilo de fachada, se o meu coração não faz presente como cidadão. Se eu não tenho respeitado o direito de ir e vir do outro, se eu não tenho respeitado o direito de conduzir a vida, né, na sua magnitude, né? Então, assim, eu penso que o Compir de Araucária, diferente de outros conselhos que eu conheço, tem tido uma atribuição que é, inclusive, orientar nós enquanto gestores. É um diálogo presente, né? A Dileia, a Cresci, o Jair aí hoje como, né, o nosso presidente, né? Ele pode estar falando com mais propriedade disso. Mas eu vejo que existe muitos municípios, qual que é a demanda preocupante? Que aí, como a gente fala para outras redes, nós podemos tocar nesse assunto. A maior demanda que apresenta é aquela guerra entre poderes. E nesse momento a gente não tem que falar de guerra de poder. A gente tem que falar do quê? De uma política pública eficiente. Então, dá a mão para mim que a gente vai se ajudar, vai construir. Então, eu penso que enquanto Secretaria de Educação, essa carta de concordância e de possibilitar quantas coisas a mais que está na carta a gente já também não está proporcionando, né? Então, essas demandas, a gente às vezes precisa ser instigado para que a gente consiga dar uma resposta. Acho que é isso. Vamos conversando aí todo mundo junto, né? Para que a gente possa também mostrar esse caminho, né, Cleci? Até uma das questões que tem ali que a Cleci tinha proposto, né? Eu posso estar fazendo até, é aquela questão assim, quando que o Compir começou a ter voz e vez dentro de Araucária? O que levou a administração municipal a olhar? Tudo bem, a gente tem a legislação, como o Jair colocou, a gente tem essas demandas das ações afirmativas que já estão sendo propostas, no entanto, como que isso aconteceu dentro de Araucária? Qual o caminho que essas outras redes de ensino que estão nos acompanhando podem fazer para que o seu conselho tenha efetividade de fato? Eu não sei se eu ajudei, se eu atrapalhei um pouco, se eu mudei a conversa. Não, contribuiu, com toda certeza. Então, assim, como mediadora, né, é interessante a gente pensar aqui, vou tentar alinhar as três falas do Jair, da Dileia e da secretária, que assim, o Jair trouxe o início, né, das políticas de ação afirmativa, de um conceito, né, falou das possibilidades que nós tivemos pós-conferência de Durban, que é um marco para nós enquanto política de ação afirmativa, e que após isso, né, que nós temos no cenário da educação a implementação da Lei 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, né, que asseguram a questão do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nos nossos currículos. Também possibilitou o desenvolvimento de políticas como as políticas de cotas, né, e possibilitou também a instalação da Secretaria de Políticas para a Promoção de Igualdade Racial, que nós temos no governo federal,
né? E alguns outros debates no campo da política de ação afirmativa. E a Dirleia vem trazendo alguns materiais e algumas reflexões na questão do que envolve a nossa rede municipal no que a gente trata de política de ação afirmativa para negros e negras. Também pensando nesse cenário pós-2000. Né? E a Dirleia colocou ali uma referência bem importante de um material que nós temos disponível nas nossas unidades escolares. Então, é importante que todos façam também essa leitura. E nisso, a Dirleia apontou algumas ações que o Compir vem desenvolvendo e alguns desafios, né? Pensando que o Conselho também de Araucária, ele tem, vai fazer 2 anos ainda de existência. Então, eu gostaria que o Jair, né, que é o nosso gestor de promoção de igualdade racial, complementasse ali a nossa secretária Adriana, que ela falou dos caminhos, né? Porque é importante a gente ter os conselhos nos municípios para que a gente faça a implementação e esse trabalho conjunto dessa pauta, né, de uma educação antirracista, porque não envolve muitas vezes só a questão da educação, a gente precisa também de outras instâncias aliadas. Então, Jair, se você puder falar um pouquinho dessa trajetória do Compir em Araucária, né, e da importância de nós termos esse conselho na busca, né, de uma educação antirracista. Bem, o caso do Compir, na minha percepção, começou desde as primeiras reuniões dos anos 2000, lá em 2007, né? E depois essas reuniões continuaram, né, com o GEA, né, e continuaram também dentro da Secretaria de Educação, né? E, na verdade, é uma conquista de luta, de militância mesmo, sabe? Entre nós professores, né? Principalmente os professores negros e negras, né? E que veio culminar, né, nesse pedido, né, com essa gestão, com a atual gestão. Mas é muito importante a questão do conselho, tendo em vista que a nossa cidade houve, de um tempo para cá, uma enxurrada de racismo mesmo, né? E as pessoas não tinham a quem conversar, a quem se apegar, né? E, além do que, dentro da questão educacional, nós tivemos vários problemas em relação à questão de racismo dentro da escola, né? Inclusive de crianças contra crianças, inclusive da interferência da própria comunidade, mães e pais, de professores, infelizmente, né? Contra as crianças, né? No próprio CEMEIS, nós tivemos vários casos, né, de atendentes praticando o racismo contra as criancinhas, na questão do cabelo, na questão do própria vestimenta, enfim, nós tivemos várias questões. Então, o conselho ele veio no sentido de tentar amenizar, né, e conduzir esses problemas, né, para as instâncias, digamos, jurídicas também, né? E então o conselho ele tem esse perfil, além do que de colocarmos em práticas, né, a orientação desta gestão, né, para aplicação de políticas específicas para a população negra. A gente pensa que as ações afirmativas é para a população em geral,
Mas em se tratando de pesquisa, em se tratando de estatística, percebe-se, como já foi dito, que a população negra tem sofrido, né, tem, tem estado à berlinda dessa sociedade, né, em termos de acesso a praticamente tudo. A gente que está olhando de uma forma, digamos assim, mais academizada, né, parece uma coisa assim tão distante, né? Mas quando você se envolve, né, quando você está nas ruas, você consegue perceber tranquilamente, né, essa, essa desigualdade, essa, esse desfavorecimento, né, dessa população que até hoje sofre as mínguas e comem do resto que cai da mesa do rei, né? Enfim, é isso que nós temos observado. Então, o COMPIR é um Conselho da Igualdade, de Promoção da Igualdade Racial, né? O que se quer, o que se deseja? Se deseja dar oportunidade de condições iguais, né? Para negros e brancos, né? Essa que é o principal objetivo do COMPIR. Ok, Cleci? Ok, Jair. Obrigada. Dirleia, quer comentar sobre? Quer comentar? Então, Cleci, assim, ó, o que eu acho importante, né? Um dia desses eu ainda comentei. Eu estou aqui como Dirleia, mas eu não sou só Dirleia, entendeu? Porque, assim, quando a gente começou lá as formações em 2007, e aí, se a gente for fazer um levantamento, e talvez seja interessante fazer, nós passamos por inúmeras unidades educacionais. Nós íamos nas escolas para fazer a formação sobre a lei 10.639, né? Então, eu ia, Maria Regina ia, Márcia Reis ia, Nair Macedo ia, a Isabel começou lá a formação no CBEJA à noite, a gente cansou de ir no CBEJA, né? Fazer fala para os professores, a Rosiane, que daí entrou para o grupo, então, o Paulo, o Jair, nós íamos para as unidades educacionais. E numa troca de gestão na educação, nós recebemos um documento da secretária dizendo que nós não poderíamos mais nos ausentar da escola para fazer formação, que caso isso acontecesse, seria falta. Então, assim, o município não tinha uma proposta organizada sobre a formação de educação de relações raciais, e nós recebemos esse documento dizendo porque as direções não queriam que a gente saísse de escola para fazer formação sobre educação de relações raciais. Só que o município também não fazia, entendeu? Então, foi desta forma que a gente foi pressionando para que acontecesse as formações em Araucária a partir da Lei 10.639. Então, foi organizado primeiro um grupo de estudo, né, para estudar a lei, e daí, depois desse grupo de estudo, que a gente já era um trabalho conjunto com a SMED, né, fez com todos os coordenadores de curso, foi feita análise de currículo, foi feita uma proposição por disciplina, o que cada disciplina poderia trabalhar dentro do currículo. Então, assim, o que eu acho? A Araucária já poderia ter produzido um outro material sobre relações raciais com base nessa documentação. E a gente perdeu isso tudo. Né? Então, a gente está sempre recomeçando, sendo que falta
dar esse feedback da produção, o retorno, sabe? Marcar. Então, a gente, em Araucária, eu acho que falta essa continuidade das ações de relações raciais, né? Mas, com certeza, o Conselho, ele é resultado desse trabalho que já acontece há muito tempo. O Jair está corretíssimo na análise dele, né? O município, claro, quando constituiu, também é uma forma de trazer recursos para Araucária, né? Então, assim, um município que tem um conselho, ele pode acessar outras políticas públicas. Só que a gente quer que acesse e repasse para nós, né? Não que acesse e o município não efetive as ações dentro das práticas, né? A gente quer que isso seja redicionado, né? Seja em material para as escolas, seja em formação, seja em montar um centro de referência de relações raciais em Araucária. A gente quer ver ações mais concretas. Eu acho importante. Vou entrar, Cleci. Posso falar um pouquinho, Cleci? Não, é assim, eu acho que é importante a provocação mesmo, né, Dirley? Eu acho que a gente tem que ser provocado, eu acho que a gente tem que ser provocado mesmo, porque aquilo que nos incomoda nos tira do comodismo, né? Do comodismo. Lógico que a gente não está incomodado, a gente está aí trabalhando para que essas políticas públicas de fato se efetivem. E eu penso que a gente não precisa, de repente a gente possa, assim, não só criar um caderno de artigos, tal, mas também de ações, de portfólio das ações que são feitas pelas crianças, até como sugestão para outras redes de ensino, de forma virtual, né? O que a escola Nadir fez, que pode ser proposto, que está lá na sua proposta pedagógica, os seus encaminhamentos, que pode servir como referência para outras unidades educacionais. A gente está aí com diversos grupos de experiência, você sabe, você deve estar em algum, Jair também, grupos de WhatsApp de todas as turmas, e quantas coisas ricas estão sendo oferecidas ali. Por que não provocar e documentar isso para deixar na história, né? Eu tenho vários desafios, né? Um deles, eu já está com a Suzana ali, que é escrever a história de Araucária, um livro de historinha. Então, assim, a gente está propondo a escrita de Araucária num livro de história infantil, para que as crianças trabalhem com isso dentro do contexto educacional e, quem sabe aí, né, divulgar, ter isso daí dentro das bibliotecas, esse livro. Então, essa proposição já está até ali como uma das nossas metas. E aí, Cleci, vamos tentar trabalhar, mas que não fique só no papel, aquilo que eu falo. O mais importante, o papel é relevante, ele é necessário, justamente porque vai ficar ali as nossas memórias, aquilo que a gente teceu, aquilo que a gente construiu juntos. No entanto, que a gente internalize aquilo como de fato necessário, né? Que a gente precisa respeitar uns aos outros. Cleci? Obrigada. É importante isso que a secretária destacou, que a gente vem percebendo, né, desde que eu cheguei em Araucária, um avanço significativo nos trabalhos que são expostos pelas unidades em relação à temática, né, em relação à questão da educação das relações étnico-raciais, incluindo as atividades em referência à cultura indígena. Então, nós temos na rede profissionais extremamente comprometidos, né, com essa pauta. E isso é percebido quando a gente olha as pessoas que acompanham as formações. Então, eu acredito que a Araucária é praticamente, mesmo com todos os desafios, mesmo com todo o caminhar a percorrer, é uma referência para muitas redes de ensino em relação à temática étnico-racial. E isso se deve também por conta desse processo histórico que o Jair fez e que a Dirleia também pontuou, né? Então, a luta de muitos acaba dando sentido e possibilitando o avanço
em alguns pontos das nossas pautas. E aí, para a gente, eu estou olhando aqui o tempo, né? E esse é um assunto polêmico e exige essa questão de divergências, da gente possibilitar um diálogo, né? Para uma construção coletiva em prol de uma educação antirracista, né? E a gente aqui acho que já tem um entendimento que o COMPIR, então, é importante, que a gente precisa continuar avançando na questão das políticas de promoção de igualdade racial, e interessante quando colocou ali essa dificuldade que nós temos de acesso aos dados, né? Algo que a gente também, pela Secretaria, vem lutando em relação a isso e tentando melhorar nesse sentido. E aí, para a gente poder finalizar uma pergunta, né? O nosso roteiro aqui de perguntas, eu gostaria que o Jair e a Dirleia colocassem, né, a importância das ações afirmativas para a democracia, né, e também para a mudança da cara da universidade. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho desses dois pontos, né, antes da gente encerrar. Eu vou atrapalhar mais um pouquinho, porque antes do Jair da Dirleia falar. E eu trago de novo a discussão que nós fizemos recentemente com o professor Márcio, que falava também dessa questão da violência. As nossas licenciaturas, elas não trazem temáticas, um trabalho de fato efetivo na formação do docente, principalmente nas licenciaturas, aí eu vou falar, porque é a nossa atuação, né, que traga nas suas emendas, como posso dizer assim, esses conteúdos relacionados a essa temática. A gente sabe que está muito ainda, insignificante, eu diria até. Não está sendo da forma que a gente gostaria que fosse. Porque se nós tivéssemos dentro do magistério, ali dentro da formação de docentes, dentro da pedagogia, das licenciaturas, estudos mais específicos sobre essa temática, com certeza os nossos profissionais trabalhariam com mais tranquilidade, com mais assertividade, com ações afirmativas coerentes para ensinar as nossas crianças. Jair me corrija, tá? Tranquila, Dirleia também. É bem isso mesmo. Eu acho. Posso falar, Cleci? Oi? Por favor. Pode sim. Eu acho, não, eu acredito piamente. Essa é uma falha, digamos assim, de formação acadêmica, né? Falta no currículo, né? E essa ferramenta fundamental para o desenvolvimento dessas questões que atualmente, desde que o Brasil é Brasil, importantes debater sobre essas questões, né? Portanto, há uma frente, aquilo que aponta a Adriana, eu não sei, muito provavelmente é um problema de grade, né? E então acho que deve ser levado para que pelo menos nos cursos de graduação e formação, no caso pedagógico, pelo menos uma disciplina racial, para que as professoras possam desenvolver os trabalhos, digamos assim, com mais segurança, né? É isso. Ok, obrigada, Jair. Então, agora, Dirleia, com você. Então, Cleci, assim, o ano passado nós fizemos um exercício dentro do conselho
que era estabelecer um programa de combate ao racismo institucional. E aí, num seminário, eu apresentei para os secretários como organizar esse programa. Eu penso que, talvez, se a gente começasse esse programa pela educação, para nós seria extremamente positivo, porque esse programa ele foi organizado pelo Instituto AMA, né, Psique e Negritude, e por que eles dizem? Que o racismo ele afeta a psicologia da pessoa, né? Que ela perde a autoestima, ela tem dificuldade de se reconhecer, ela tem dificuldade de conhecer a identidade, se o outro não apresenta de forma positiva, né? E aí ele traz vários passos para você construir esse programa de antirracismo institucional, que eu acho que, assim, tem desde a formação, que é o caso, né, que a SMED iniciou, tem a formação, depois tem os dados, daí tem as ações, e, por último, pensa lá a verificação de como ela se dá, né? Então, se lá no início de Araucária, nos primeiros dados aqui da fonte, em 1853, diz que a população de Araucária era constituída quase meio a meio entre brancos e negros, né? E hoje a população é 27%, então a gente perdeu aí alguns dados. Mas, assim, como é que a gente pode, de fato, democratizar se você não pensar nessa população, né? Se você não trazer todas essas orientações para dentro do espaço escolar e poder fornecer para a sua criança, para os nossos alunos, assim, com toda a propriedade, aquilo que é positivo para eles, seja para as crianças como um todo, porque ela vai saber tratar o seu colega de forma positiva, né? Ela vai saber reconhecer. Eu lembro, semana passada, numa atividade que teve da escola do meu filho, do 3º ano de ensino religioso, as crianças tinham que fazer um caça-palavras. E no caça-palavras, eu tenho até a foto da atividade. Ele trazia lá palavras-chave: cristianismo, o que era Jesus, o que era o candomblé, quem era Inhansã, quem era o Mulu, o que era a religião evangélica. E aí ele foi fazendo e falou assim: olha aqui, ó, mamãe, o que eu achei? Então, ele, como um frequentador das religiões de matriz africana, ele se reconheceu na atividade. Rapidinho, ele foi fazendo, fez as palavras, entendeu? E ele entendeu que ele faz parte daquela escola e o que ele faz parte foi contemplado. Isso é você não negar informação para criança nenhuma. Se eu seleciono e só ponho aquilo que me interessa ou aquilo que eu acredito, eu não estou fornecendo conhecimento de forma completa. Então, para mim, a democratização é eu não negar para o meu aluno a capacidade de ele conhecer a história dele por completo, né? Então, eu penso que é esse compromisso que nós, educadores, temos que ter, sabe, dentro de Araucária. E, assim, né? No mais, eu quero agradecer pela oportunidade, né? Dizer o quanto foi bom, né, essa possibilidade de trocar, de conversar, de falar um pouquinho, e dizer que nós, né, do Grupo de Estudo Africanidades Araucária, estamos à disposição, como sempre tivemos em Araucária, para fazer esta conversa, né, enquanto pedagogas, enquanto mulheres negras, enquanto militantes, enfim, enquanto mulheres, homens que acreditamos que uma outra sociedade é possível e, de preferência, uma sociedade sem racismo, sem violência e sem preconceito. Obrigada. Obrigada, Dirleia, Jair, Adriana. E aí,
podem abrir os microfones para fazer a saudação, então, final, né? Agradecer vocês por essa oportunidade, né? Desse diálogo constante entre o Compir, entre o movimento social negro, né? A gestão, a secretária que tem se colocado sempre à disposição, né? Vem para fazer esses enfrentamentos juntamente conosco, porque a luta antirracista, ela exige posicionamento, né? E acredito que a Secretaria Municipal de Educação de Araucária já tem se posicionado, né, em prol dessa luta antirracista. Então, Adriana, você dá o tchauzinho primeiro, Jair, e na sequência de eu fico muito feliz também pela oportunidade, pelo convite direto, né, Cleci? Porque geralmente eu estou vindo como mediadora ali para auxiliar, mas eu fiquei muito feliz quando o Jair e a Dirleia pediram que eu participasse desse momento de diálogo, até porque nós estamos fazendo políticas públicas, né? E é muito gratificante saber que a rede tem participado e contribuído para que não fiquemos só no discurso, para que a gente faça com que os nossos projetos pedagógicos tenham vida e, quem sabe, organizar, né, de fato, essa proposição de vários manuais, portfólios aí, né, com experiências que nós, de Araucária, podemos propor para esse país, para esse mundo, né? A Araucária tem uma competência no aspecto pedagógico que é extraordinária. Então, os nossos profissionais, com certeza, podem olhar com esse olhar diferenciado e que a gente comece a trabalhar ações efetivas que a gente possa divulgar para o mundo inteiro, né? Então, eu quero agradecer a Cleci também, porque essa é a nossa live de um mês aí de formação intensa, né? Então, essa é a nossa última desse mês, no aspecto de... Não sei se mês que vem a gente já não vai querer fazer outros tipos de live, outros tipos de formações, também com a temática do ERER, até porque a gente está com outras ideias com as crianças também. Então, assim, agradecer, gratidão pelo carinho, pelo empenho, pela dedicação e por esse momento de aprendizado que eu tive aqui com vocês. Obrigada. Obrigada a Vlad, a Simone, a Cleci, ao Ricardo, ao Kleber e ao Jair e a Gerleia pela tarde. Obrigada, Adri. Jair? Olá. Eu também agradeço, né, apesar de todo isso, não estou acostumado com gente assim. E ver que são escritas do que falada, né? E me sinto até melhor, né? Mas enfim, eu me encorajado por isso que, que são assim imprescindíveis, né, na condução da nossa educação, né? E que a educação, por esse permitir, eu acho uma coisa incrível, né? Que eu estou há 30 anos em Araucária, assim, tivemos essa aqui que nós estamos vivendo hoje. A secretária de Educação, tudo, as questões das relações étnico-raciais, permitindo que a gente fale. Então, para mim, é um marco histórico. E então eu estou muito contente mesmo e parabenizar a ação de Araucária, aos professores, né, e professoras e pedagogas que dão o seu melhor para que a criança aprenda e que ela possa ser, né, uma cidadã representando a nossa cidade. Parabéns. Obrigado pela oportunidade, Glici. Juleia? O que eu fiz?
Girleia, eu quero agradecer, né? Eu vou por aqui e dizer que, assim, é sempre uma satisfação para nós, assim, porque, primeiro, saber do compromisso que a educação tem com essa temática, e a educação para nós é uma fonte de mobilização, é uma capacidade de transformação. Então, você transformar discutindo relações raciais é fundamental, né? Dizer que o nosso caderno, que ainda para nós é referência, que foi organizado em 2010, foi pela direção do Cismar, que na época era Luta e Resistência, né? Então, para você se manter na luta contra o racismo, você de fato precisa ser resistente, né? E dizer que compartilhar essa luta com as pedagogas que estão ao meu lado, né? Maria Regina, Isabel, Nair, Márcia, Rosiane, saber do nosso compromisso, né? Enquanto mulheres militantes e educadoras em Araucária. Obrigada, Adriana, obrigada pela sua disposição, né? Eu acho que não basta só a gente querer, entendeu? De fato, se a gente não tiver alguém que se disponha a estar junto, as coisas não acontecem, né? Quero agradecer a Cleci por nos representar lá dentro e dizer, estamos juntos, companheira, sempre. Um beijo. Obrigada. E nessa formação de hoje, eu queria relembrar uma fala da professora Lucimar Dias, na nossa primeiro encontro de formação, quando a Lucimar coloca que nós, enquanto negros e negras, precisamos também dos não negros nessa luta antirracista, porque nós ainda não somos maioria dos profissionais de educação. Então, nós precisamos desse comprometimento de todos e todas com a educação, né? Se nós queremos uma outra sociedade, e nós sabemos que essa sociedade sem racismo ela é possível, a gente precisa de mais pessoas engajadas na luta. Então, Adriana, parabéns pelo seu comprometimento, Jair, Dirleia, pelo histórico de luta de vocês, e por terem vindo antes de mim e me possibilitado esse caminhar. Então, é com muita honra e satisfação que a gente encerra, né, esse ciclo de formação, e já estamos, sim, pensando nos próximos caminhos a ser dado, não somente na formação, mas também nos outros espaços que a gente precisa avançar, né? É desafiador, mas nós vamos conseguir. Então, obrigada a todos e até a próxima.